De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional. O Inter está no mercado em busca de um lateral esquerdo e o principal nome é Matheus Bahia, 26 anos, jogador que pertence ao Bahia, esteve no Ceará nas duas últimas temporadas e eu tenho alguns detalhes e bastidores exclusivos importantes para trazer nesse vídeo aqui. E a gente vai falar do Alex também, porque tem informações do estágio atual dele no Internacional, até um puxão de orelha que também vale ser relatado aqui, multa contratual, o tempo do vínculo, como é que tá a situação dele, a gente vai falar disso tudo nesse conteúdo. Eu só peço a tua moral, né? Você já sabe. Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações, porque aí sempre que tem vídeo você vai receber uma notificação, um aviso no seu celular e vai saber das informações do Inter antes de todo mundo. Beleza? Tamo combinado? Vamos lá então. Quero começar esse vídeo falando do Alex, né? O garoto aí que é uma das joias da base do Inter, que tem correspondido muito hoje dentro do elenco profissional já do Internacional nesses jogos do Campeonato Gaúcho. O Inter tem cautela com o jogador, né? Trata a situação com calma, porque ele é um atleta que maturou mais tarde, né? E o Internacional, inclusive, comemora isso por ter apostado no jogador, por ter fechado um jogador muito cedo, né? Ele chegou na equipe do Internacional com 10 anos de idade e hoje em dia é um jogador que aos 19 é que está ganhando as suas primeiras oportunidades, que está correspondendo como o Internacional esperaria, ou esperava, né? E o Inter precisou esperar também o tempo da maturação do jogador. E é isso que é um ponto importante hoje, que o Internacional, de certa forma, comemora, né? Que não soltou a mão do garoto quando precisou, quando ele ainda não tinha estourado, né? Ele, por exemplo, disputava a posição ali com o Iago Noal, e o Iago Noal ganhou as chances no profissional antes dele, e agora ele passou o Iago Noal nessa hierarquia, né? Então o Inter entende que valeu a pena ter esperado a maturação, ter apostado no jogador, mesmo quando ele não estava no seu melhor momento. O Alex, ele vem para o Internacional depois de ser captado em São Paulo, numa escolinha chamada R-Soccer. E o JB Filho trouxe a informação hoje durante os Setoristas, lá no canal dele, inclusive, de segunda a sexta-feira, 18 horas, ele e Jeremias Werneck. E o JB trouxe uma informação, inclusive, sobre a chegada do Alex no Inter, que é a seguinte: ele veio de um projeto junto com o Vinícius Tobias. Veio também o irmão do Alex, que já parou de jogar futebol, e um outro garoto também que acabou não vingando. Tá? Mas o Vinícius Tobias e o Alex vieram juntos desse projeto para o Inter e deram muito certo, né? E hoje a situação do Alex é a seguinte: ele tem, contratualmente falando, né, vínculo com o Inter até 2028 e o contrato dele tem duas multas rescisórias, tá? Uma multa para dentro do país, que é calculada em cima do salário, e essa multa hoje ela está na casa aí de 50 milhões de reais para clubes brasileiros, então daí 8 milhões de euros, né, fazendo a conversão. E para clubes de fora do Brasil, clubes de fora do país, essa multa é muito mais alta, ela fica na casa de 60 milhões de euros, que é o patamar hoje mais alto dentro do Inter, é um valor que é jogado lá para cima porque o clube se protege, né, caso o jogador se destaque, né, tem uma multa baixa, aí vem um clube de fora, paga a multa e leva e não tem negócio. Então essas multas vão lá para cima por isso. Só que tem, via de regra, dois patamares dentro do Inter, né? Tem jogadores com multa de 60, tem jogadores com multa ali de 30 até 40 e jogadores aí que tem multas bem mais baixas, né? E o Alex hoje ele tem esse maior índice aí de multa dentro desses padrões que o Inter tem na sua categoria de base. Lembrando que ele renovou o contrato em 2024 para 25, né? E aí renovou esse contrato por 3 temporadas. Renovou um contrato de base ainda, né? Então ele certamente deve conversar com o Inter aí nos próximos meses. Seguindo como tá, vai conversar com o Inter para renovar salário. O salário dele hoje é bastante baixo, né? É um salário aí na casa de 20 mil reais, né? Vou arriscar mais ou menos nisso, tá? Pelas informações que eu tenho. E é um jogador, então, que o Internacional tá comemorando hoje que esteja rendendo bem, tá? Mas o Inter coloca o pé no chão em relação a isso, e o Inter faz um trabalho com o Alex também em relação a isso, tá? O JB trouxe esse bastidor lá nos Setoristas e vale muito
replicar isso aqui, essa informação que ele trouxe, tá? O Alex, quando ele foi convocado para a seleção sub-15, ele voltou assim com, sabe, aquele peito estufado, aquela coisa toda, e o Inter entende que isso, de certa forma, essa postura dele na volta, deu uma prejudicada no andamento da carreira. Então, o Inter, né, orientou, corrigiu, né, não vai por esse caminho, vai assim. E agora, o bastidor que o JB tem, e ele é também importante, é que uma das frases que foi dita para ele depois que ele subiu para o profissional e começou a ir bem, tu não é o Neymar, hein? Calma lá. Tu lembra o que aconteceu na seleção sub-15, depois da seleção, então calma lá. Essa é a informação que o JB tem. E isso é muito importante, né? Porque a gente já viu em outros momentos, e com essa geração de jogadores de futebol, né, que isso é algo muito presente. Eu já conversei com vários treinadores que me falaram isso. Eu lembro de entrevistas, tá? Com o Renato, com o Roger no Inter, com outros treinadores que sempre diziam, com o Mano Menezes, olha, o vestiário hoje é muito diferente, o jogador jovem ele fica com outra cabeça, muito cedo ele tá ganhando muito dinheiro, então ele tem outro tipo de pensamento. E isso é algo que os jogadores mais velhos, aqueles que estão mais próximos do fim da carreira, ou então já pararam, eles têm isso como um diagnóstico também. Então o Inter está tentando evitar isso em relação a esse jogador. Para fechar esse vídeo, eu quero falar aqui do Matheus Bahia, tá? O Matheus Bahia, 26 anos, jogador que esteve nas 2 últimas temporadas no Ceará. O Internacional está tentando essa negociação, está tentando contratar o jogador junto ao Bahia, tá? Que é com quem ele tem contrato até o fim desse ano de 2026, tem mais um ano ainda. E o Bahia não vai contar com esse jogador para a temporada. Ele não está nos planos do técnico Rogério Ceni. O Matheus Bahia é um lateral esquerdo bastante ofensivo, pelas informações que a gente tem, né? Por o relato de quem acompanha o jogador muito de perto. Eu, né, preciso confessar para vocês aqui que vi alguns jogos, mas eu não tenho capacidade de avaliar o trabalho do jogador sem ter lidado com o dia a dia, né, do atleta. Então fui me abastecer de informações no Ceará, no estado do Ceará e no Clube Ceará, com quem trabalha com o jogador, com quem trabalhou, na verdade, com o jogador, com quem cobriu o dia a dia, e o que me disseram é, jogador muito ofensivo, rápido, físico, mas que precisava corrigir essa questão defensiva, né? O que a gente tem de informação aqui em Porto Alegre é que o Inter está tentando um negócio, eu não tenho a confirmação de qual é o molde da negociação. Ele tem contrato até o fim do ano, né? Então um empréstimo seria algo meio esquisito, né? Não é normal acontecer isso. Não se pode descartar, o Bahia pode emprestar o jogador e depois ele ficar livre, mas não é o que habitualmente acontece, né? Geralmente nesse último ano, ou se renova o contrato no clube atual e se faz um empréstimo, ou então ele rescinde, faz alguma coisa assim. O Inter faz uma compensação, se o jogador tem algo para receber, abre mão, e aí é o que se desenrola normalmente, né? Eu não tenho a confirmação para trazer para vocês sobre isso. Mas eu trago aqui um detalhe sobre como era a situação dele no Ceará. Tá? Ele tinha contratos sempre de empréstimo, ele jogou 2024 e 2025 lá emprestado pelo Bahia. Série B de 2024 ele foi muito bem, assim que chegou já virou titular, foi peça muito importante, e o relato que eu tenho é que internamente o Ceará entende que ele foi melhor na Série A do que na Série B, inclusive. Ele foi uma peça fundamental do time na Série A, e ele só não ficou porque o Ceará caiu, porque o Ceará queria manter o jogador, ele tinha o desejo de sair para um clube melhor, maior no caso, o Ceará entendeu isso, mas para além desse desejo dele de alçar voos maiores, porque ele entendia que tinha feito uma grande temporada, o Ceará não tinha como pagar o salário dele, né? Então o Ceará não insistiu na questão com o Bahia, porque o salário que ele pedia, uma valorização, era um salário aí de mais de 300 mil reais, então o Ceará não tinha como pagar e o jogador acabou voltando para o Bahia, está fora dos planos, e eu diria que pela informação que se tem aqui em Porto Alegre, né, das conversas, das pessoas que foram procuradas já para se movimentar nessa negociação, tá andando e andando bastante, é um negócio que tem muito boas chances de ser concretizado. O Matheus Bahia, tá? Dados para fechar aqui, 44 jogos na temporada de 2025, na Série A, pelo Ceará, 2 assistências, nenhum gol marcado, jogou 3.625 minutos. Em 2024, 49 jogos, mais de 4 mil minutos jogados, também não fez gol, mas deu 8 assistências. Jogador muito mais ofensivo do que defensivo,
né, é o tipo de jogador aí que o Inter está procurando para encaixar no sistema do técnico Paulo Pesolano e ser uma alternativa hoje ao Bernabé. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho com as notificações e deixa o like que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!